Bom, vamos lá, então, vamos discutir aqui esse artigo, né, que eu comentei sobre ele, né, publiquei ali no nosso perfil no Instagram, né, na última segunda-feira, e agora aqui no canal a gente sempre discute, avança um pouco mais, né, detalha um pouco mais o artigo e até vamos trazer alguns outros resultados também similares a esse. Então, esse foi um artigo que analisou, olha aí, ó, a frequência de distribuição dos polimorfismos da ECA, da enzima conversora de angiotensina, em atletas brasileiros de futebol americano. Que, como são atletas brasileiros, né, praticando a modalidade de futebol americano, não são atletas profissionais, né, porque a modalidade do Brasil ainda não é uma modalidade profissional. Então, são atletas amadores de futebol americano, mas que treinam regularmente a modalidade, disputam campeonato, né, aqui no país, mas não é ainda uma modalidade profissional em que os atletas vivem disso, né? Manhã, tarde, treinam estritamente futebol americano. Trabalham, levam suas vidas profissionais, acadêmicas, né? Alguns são estudantes universitários, e treinam, né, regularmente para o futebol americano. Treinam fisicamente, técnica e taticamente para disputar o futebol americano. Esse aqui é um artigo de 2019, está aqui, né, embaixo aqui está a referência dele, e o título não é exatamente isso, vejo que está diferente. Esse é o primeiro ponto que eu já quero discutir com vocês. Os autores viram, não foi a influência nos polimorfismos, né, da ECA, I, D, DD, em atletas amadores, né, de futebol americano no Brasil. Eles viram não é a influência, porque não viram desempenho, né? O que viram foi exatamente isso. Um grupo de atletas praticantes, né, da modalidade de futebol americano, como era a distribuição, a frequência de distribuição dos polimorfismos da ECA. E ver se, de alguma forma, existe uma seleção, entre aspas, natural aí, de encaminhamento para quem busca o futebol americano e para quem tem uma condição melhor, né, para disputa em equipes que, apesar de não ser profissional, aqui existe uma seleção para esses atletas, né, para formarem a equipe principal. Então, se de alguma forma os polimorfismos da ECA podem influenciar nessa evolução aí na modalidade. Então, o que foi visto foi isso: frequência de distribuição, não a influência os dois sobre algo relacionado ao desempenho na modalidade. Então, os autores, valeria a pena eles terem arrumado um pouco mais o título aí. Vamos lá, então, vamos discutir, vamos entender um pouco mais desse artigo, vamos avançar um pouco mais na compreensão desse artigo. Por que esse estudo, né? Qual era a hipótese dos autores? Quando pensaram, vamos ver o futebol americano, como é que fica essa frequência de distribuição dos polimorfismos da ECA? Então, a hipótese central do estudo qual era? De que o polimorfismo DD tem maior frequência, né, nesses atletas de futebol americano em comparação à frequência do polimorfismo DD na população geral. Lembra que quando a gente faz esses estudos, né, de distribuição, de frequência de distribuição dos polimorfismos da ECA, da CTN3 ou de qualquer um outro polimorfismo genético, nós temos que comparar essa frequência de distribuição em determinada modalidade com a frequência de distribuição populacional e até mesmo comparar isso também com modalidades, por exemplo, lá no atletismo, provas de velocidade, potência, provas de resistência de longa duração. Então, você vê a frequência de distribuição dos polimorfismos aqui da ECA, DD, II e ID, você vê essa frequência de distribuição na população geral, vê nas modalidades de força, potência lá do atletismo, vê nas provas de longa duração, de resistência, e aqui tem que comparar, então, a frequência de distribuição na população geral, que isso vale como parâmetro, como referência. Lembra por quê? Se por um acaso um determinado polimorfismo, como era a grande hipótese aqui, ou a hipótese central do estudo, de que o polimorfismo DD tem maior frequência de distribuição, então significa que, de alguma forma, ele representa, né, ou pode representar uma vantagem do ponto de vista da seleção e do encaminhamento, da chegada para uma condição, da evolução desses atletas para chegar numa condição aí de um atleta fazer parte de uma equipe em que houve uma seleção ao longo de um processo de tempo. Nós vimos algumas coisas da CTN3 e também da ECA, já aqui no nosso canal,
em relação, né, a esses polimorfismos em atletas de elite de modalidades distintas. E agora estamos discutindo um pouco disso em jogos desportivos e mais especificamente no futebol americano. Então, essa questão de ter mais frequência de distribuição, uma maior frequência de distribuição, teria a ver, então, com uma análise em relação à vantagem que esse polimorfismo oferece para a prática dessa modalidade, no caso aqui o futebol americano, em função daquilo que a modalidade tem, né, de exigências do ponto de vista físico. Então, essa hipótese foi formulada fundamentalmente em função do quê? No futebol americano, uma modalidade de jogo esportivo, jogo é futebol americano, futebol, né, que lá nos Estados Unidos é o soccer, basquete, voleibol, tênis, beach tênis, handball, futsal, biribol, beisebol, tudo isso é modalidade de jogo desportivo. O futebol americano é dessas modalidades de jogos como um todo, uma das que tem maior nível, né, de exigência, de demanda, de força e potência, força rápida nas suas formas de expressão, força rápida de aceleração, força rápida aqui de empurrão, força rápida de tração. Então, dessas modalidades de jogos desportivos, talvez o futebol americano seja a de maior demanda de força e potência. E aí, então, essa formulação da hipótese, que provavelmente o polimorfismo DD teria uma maior frequência de distribuição no futebol americano do que na população em geral, vem de onde? Lembra? Né? Para os dois extremos aí, né, dos polimorfismos, indivíduos homozigóticos para o alelo I e para o alelo D. Então, o polimorfismo II da ECA, né, tem a ver com o quê? São indivíduos que têm um menor nível de expressão, né, por conta desse polimorfismo, são indivíduos que têm um menor nível de expressão da enzima ECA. Lembra que a ECA é a enzima que faz a conversão, e aqui tem bastante coisa já que nós falamos dela, por isso que eu estou indo um pouco mais rápido, sem muito detalhamento, mas a ECA é a enzima conversora de angiotensina, converte angiotensina 1 e angiotensina 2, que é a forma ativa do hormônio com potencial, alto potencial vasoconstritor, promove vasoconstrição generalizada. Né? E aí, consequentemente, indivíduos que têm menor nível de expressão da ECA tendem, portanto, a produzir menos angiotensina 2 e, por conta disso, tendem a exibir menor nível de vasoconstrição, portanto, tem menor potencial vasoconstritor e, em contrapartida, um maior potencial vasodilatador. Com isso, né, para os músculos esqueléticos, esse indivíduo tem maior possibilidade de oferecer sangue e, consequentemente, oxigênio, maior aporte de sangue, maior aporte de oxigênio, portanto, melhores condições, né, de trabalhar no metabolismo aeróbio, né, e, portanto, suprir energia para o exercício em condições prioritariamente aeróbias e, em geral, os indivíduos que tem, né, então, o polimorfismo. E a literatura já tem mostrado bastante coisa disso, e vocês já viram aqui no nosso canal, também lá no nosso perfil do Instagram, bastante coisa em relação a isso. Esses indivíduos tendem a apresentar um maior potencial aeróbico. Inclusive, um dos trabalhos que nós mostramos aqui comparava aí, né, o VO2 máximo em indivíduos portadores, né, dos três polimorfismos da ECA, e depois também alguns já mostrando com o próprio treinamento quem tende a evoluir mais o perfil II, normalmente, né, o polimorfismo II, o genótipo II, tende a ganhar mais VO2 máximo com o período de treinamento. Em geral, esses indivíduos também com polimorfismo II tendem a exibir um VO2 máximo maior. E, portanto, tem também, tem bastante coisa aqui na literatura mostrando que, em geral, o polimorfismo II determina um melhor nível de desempenho em provas ou modalidades com maior demanda aeróbica, né? E não é incomum alguns trabalhos mostrando uma vantagem do polimorfismo II em relação ao polimorfismo DD para provas, por exemplo, no atletismo de longa duração, com alto requerimento aeróbico. O inverso disso, né, o outro extremo disso é o polimorfismo DD, né? E aí, então, esses indivíduos portadores, né, lembra do polimorfismo DD, são aqueles que exibem uma maior expressão da enzima ECA, portanto, tem maior produção de angiotensina 2 e maior potencial vasoconstritor e, portanto, com maior dificuldade para oferecer sangue, oxigênio em geral, tudo que vão fazer de treinamento, de exercício, tende, né, a demorar mais para a vasodilatação, exibe um maior déficit
de oxigênio. Alguns estudos mostram, né, que portadores do polimorfismo DD têm menor valor, aí, menor nível de VO2 máximo e que, em geral, se dão melhor, né, apresentam melhor nível de desempenho, e você vê, né, uma frequência de distribuição maior do polimorfismo DD em modalidades, por exemplo, lá no atletismo, em provas que têm mais a ver com velocidade, potência, portanto, com provas com maior demanda de velocidade, de potência, e esses indivíduos, em geral, exibem um maior potencial anaeróbio, um maior potencial de força, de potência, quando comparados aos indivíduos de polimorfismo II. Então, por conta disso, né, essa hipótese do estudo. E o futebol americano, né, com essa alta demanda de força e potência, será que a frequência de distribuição, então, desses polimorfismos da ECA é dessa forma, né? Indivíduos com polimorfismo DD, né, nós vamos encontrar maior frequência de distribuição desse polimorfismo no futebol americano, ainda que aqui seja amador, mas já existe aí uma seleção. Muitos talvez quisessem chegar, e até aqueles que naturalmente procuram o esporte por conta dessa alta demanda de força e potência, talvez sejam indivíduos que já sejam, né, portadores do polimorfismo DD e que, portanto, naturalmente acabam se dando melhor, né, com esse tipo de condição de trabalho físico-motor e que, naturalmente, tem um maior encaminhamento para uma modalidade com esse alto requerimento de força e potência. Isso tudo é o que embasa esse estudo e o resultado está aqui, né? Os resultados, então, desse estudo estão aqui. A distribuição dos polimorfismos da ECA no grupo controle, né? Eles usaram aqui o grupo controle, 72 indivíduos, homens e mulheres, né, com idade média aí de 22 anos de idade, e os atletas, né, eram então praticantes amadores aí do futebol americano, 45 atletas, aqui eram todos homens, idade média aí deles 25 anos, mais ou menos 7 anos, tá? Em torno de 25 anos, aqui em torno de 22, 23 anos, variando aí em média desde 20, 18, 20, o grupo controle até 26, 27, e o grupo experimental variando aí desde 18, 19 até 28, 30 anos de idade. Olha só aqui a distribuição, então, dos polimorfismos, né, da ECA. No grupo controle, então, a população em geral, isso é grupo controle, que é a referência para nós. O grupo controle, então, a população em geral. Né? Isso aqui são dados que reproduzem, esse grupo controle que eles utilizaram, né, tem muito a ver com outros estudos aqui, principalmente no Brasil, em relação à distribuição, frequência de distribuição dos polimorfismos da ECA na população em geral. Daqui a pouco vem um outro estudo que eu trouxe aqui para elucidar melhor esse e para enriquecer um pouco mais esse trabalho aqui. Então, olha aí, na população em geral, o polimorfismo DD, desse grupo de 72, tinha 21 indivíduos com polimorfismo DD, que correspondeu a 29%, 30% da população. O polimorfismo ID é o que mais tem mesmo, 52% da população em geral, e o polimorfismo I, né, que corresponde aí a mais ou menos, tem outros estudos que mostram em torno de 20, 20 e poucos por cento. Então, na população brasileira, em geral, os vários estudos que tem, a frequência, né, do polimorfismo I é em torno mesmo de algo em torno de 20% da população brasileira. Aqui, para esse grupo, 18%. E olha agora os atletas de futebol americano. O polimorfismo DD, dos 45, tinha 23 deles com polimorfismo DD, 51% dos atletas. E essa diferença aqui em relação ao grupo controle, à população em geral, ela foi estatisticamente significante. Apesar de não ter o asterisco, tem aqui, né? Foi o P menor do que 0,05, você está no estudo, está lá no artigo. O polimorfismo ID, 35%, e o polimorfismo II, somente 6 dos 45 atletas, 13,5% deles. Essa diferença também foi estatisticamente significante. Portanto, os resultados do estudo mostram que, de acordo com a hipótese, né, o polimorfismo DD tem uma frequência de distribuição significativamente maior nos atletas de futebol americano em comparação à população em geral, né, a população brasileira, sedentários, em relação à população, quer dizer, a média populacional. E o polimorfismo I tem no futebol americano uma menor frequência de distribuição. E esse aqui, então, é um ponto interessantíssimo. Provavelmente,
por conta das demandas da modalidade, quem já procura o futebol americano na idade adulta, quem chega, quem já procura desde cedo, ou quem mais para frente, né, na idade adulta, procura a prática e o treinamento regular da modalidade, provavelmente é então alguém, olha, que tem já, né, uma predisposição genética maior para essas demandas da modalidade, porque, né, a maioria que está ali no futebol americano tem e apresenta o polimorfismo DD. Para ilustrar um pouco mais isso e para enriquecer um pouco mais essa discussão, eu trouxe aqui um trabalho de 2019, Farias e Marreiro, aqui é o aluno e o orientador. E eu trouxe isso aqui por dois motivos. Primeiro, porque ajuda a elucidar um pouco mais e enriquecer um pouco mais a discussão, que é um trabalho com atletas de futebol profissional do estado do Paraná. Né? Usaram aí 47 jogadores, foram isso? Não. Quantos tem aqui? 47 com 6, 56 jogadores. São jogadores do estado do Paraná, das equipes de elite profissional do estado do Paraná. E isso aqui é um outro motivo que eu trouxe, é porque isso aqui é um trabalho de graduação, trabalho de conclusão do curso, que na área da educação física, eu posso falar disso de carteirinha, sou docente há 28 anos, já trabalhei em mais de 10 universidades públicas e privadas como docente na graduação e ainda continuo. É difícil a gente encontrar um trabalho com um pouco mais de complexidade, né, e com um cunho acadêmico, um cunho científico mais apurado, né? Então, é um trabalho muito bem feito, um trabalho de conclusão de curso de graduação. Então, os autores fizeram aqui, né, a análise em atletas de futebol profissionais da elite do país no estado do Paraná e compararam com a frequência de distribuição dos polimorfismos da ECA na população em geral, de acordo com a referência aqui, que muitos usam essa referência de Meira Lima de 2000. E olha lá, por que eu falei que é mais ou menos isso? Tem outros estudos também, mas olha aí, ó, a frequência de distribuição do polimorfismo II na população brasileira em geral, em torno de 20%. Tem um pouco mais dessa distribuição na população do sul, um pouco mais, né, na população do sul e sudeste, se eu não me engano, tem uns trabalhos fazendo essa divisão entre população, né, do sul, sudeste, norte, nordeste, para ver essa frequência de distribuição. E aí, olha só, na população em geral, então, 32% da população tem o polimorfismo DD, 48% ID é o que mais tem, e 20% polimorfismo II. E aí os autores viram aqui, em jogadores de futebol profissionais do estado do Paraná, 65% dos jogadores da amostra com o polimorfismo DD da ECA, 23% com o polimorfismo ID e somente 12% com o polimorfismo II. E aqui houve uma diferença estatisticamente significante em relação à população em geral. Então, para o futebol, que também tem alta demanda de força rápida, né, de potência, de agilidade, mas não uma demanda tão alta de força e potência como o futebol americano, mas também, como todo jogo, né, uma alta demanda de força rápida, de agilidade, de novo, né, uma frequência de distribuição do polimorfismo DD significativamente maior, né, no futebol do que na população em geral, e uma frequência menor do polimorfismo II. Não é 100%, né, dos estudos que mostra isso, mas tem um corpo grande de evidências de estudo mostrando, né, essa maior frequência de distribuição do polimorfismo DD da ECA em modalidades com maior demanda de força e potência muscular. E os jogos têm essa característica. E aí os autores viram aqui também, né, essa distribuição em função da posição. Os atacantes, de 9 atacantes analisados, 8 tinham polimorfismo DD e nenhum II. Lembra que atacante tem mais demanda, né, de força rápida, de aceleração, de velocidade. Meio-campistas, que são os que cumprem as maiores distâncias, em geral, têm a melhor capacidade aeróbica, os maiores valores de VO2 máximo, de limiar anaeróbio, né? De 6 deles, 4 com polimorfismo DD, um ID e o outro II.
Laterais, 2, 1 e 2. E aqui, ó, metade com I, metade com o polimorfismo DD. São as duas posições com maior demanda aeróbica, que, em geral, os atletas apresentam melhor capacidade aeróbica e os mais altos valores de VO2 máximo, meio-campistas e laterais. E aqui uma maior frequência, então, de distribuição, né, para o poli, uma distribuição, né, mais homogênea entre DD e zagueiros, que também tem muito a ver, né, com potência, com força rápida de aceleração. Dos dois que compuseram a amostra, um polimorfismo TD, aqui faltou mais, né, um N um pouco mais encorpado, é uma limitação do trabalho, mas já nos mostra alguma coisa. E para goleiro, né, que depende muito de força e potência, dois com polimorfismo DD, dois com polimorfismo ID e nenhum com polimorfismo I, o que é algo, né, que levanta aqui para a gente a suposição e que fortalece mais, né, muito do que tem aí de estudos mostrando normalmente, então, uma certa tendência de uma vantagem para os atletas, né, que sejam portadores do polimorfismo DD, para uma vantagem em relação ao polimorfismo II, no que diz respeito a condições, né, de trabalho físico com maior demanda de força e potência, como no futebol americano e aqui como no futebol. E para a gente já fechar, mas trazer mais um dado para vocês, ó, desse estudo aqui de 2005, que é um estudo de revisão, pode haver alguma relação, né, dos polimorfismos da ECA também com o tipo de fibra e o ganho de força em si. E aí, esses autores fizeram dois estudos mostrando, ó, uma diferença de distribuição das fibras, né, do tipo 1, tipo 2A e 2B ou 2X, de acordo com o polimorfismo. A barra escura aqui é o polimorfismo II e a barra clara aqui é o polimorfismo DD. Vejam nesse estudo, né, indivíduos que tinham o polimorfismo II, ó, com um predomínio muito maior de fibras do tipo 1, e os indivíduos com polimorfismo DD, que é essa barra clara aqui, um predomínio maior das fibras do tipo 2B ou 2X, comparando os dois extremos, né, aqui, ó, polimorfismo II, polimorfismo DD, claramente aí nesse estudo, uma predisposição maior para ter mais fibras do tipo 1 no polimorfismo II, e mais fibras 2X ou 2B no polimorfismo DD. Esse estudo aqui não é totalmente conclusivo, até porque os autores usaram aqui atletas, né, de modalidades de força, potência, modalidades mais anaeróbias de velocidade e também modalidades de longa duração. Isso aqui poderia ter sido só também um efeito de treinamento. Mas, de qualquer maneira, é um estudo que mostra, né, tendência para distribuição dos tipos de fibra, não obrigatoriamente predomínio, como está aqui, mas a distribuição dos tipos de fibra em função também dos polimorfismos da ECA. Se indivíduos com polimorfismo DD tiverem, né, uma maior tiverem mais fibras do tipo 2B ou 2X, ou eventualmente até um predomínio dessas fibras, obviamente já tendem naturalmente a exibir uma vantagem maior e uma maior predisposição para as modalidades de força, potência e ações e exercícios e atividades físicas, motoras, com maior predomínio, né, e com maior demanda do metabolismo anaeróbio. E aqui, né, um outro estudo mostrando o ganho de força depois de um período de treinamento de força isométrica, o ganho percentual em indivíduos, né, com polimorfismo I e polimorfismo DD. Nesses estudos, indivíduos com polimorfismo DD submetidos ao treinamento, ambos, né, ao mesmo perfil de treinamento, depois de um período de treinamento, o grupo, né, com polimorfismo DD apresentou um aumento de força maior, estatisticamente significante, maior em relação ao polimorfismo I. Provavelmente também por conta dessa tipagem de fibra, né? Então, a partir daí também tendem a responder melhor ao treinamento de força. Na medida em que tendem a responder melhor ao treinamento de força, potência, obviamente, tendem a chegar mais, né, em condições, né, de alto nível, tende a, naturalmente a ter uma maior frequência, né, de distribuição desses polimorfismos nas modalidades com maior demanda de força e potência. Tudo bem? Então, está aí, ó, com esses estudos, com esses resultados como um todo, né, nesse estudo especificamente, então, os autores concluíram do futebol americano que o polimorfismo DD, então, apresenta maior frequência de distribuição no futebol americano, provavelmente por algumas diferenças relacionadas à tipagem de fibra, melhor nível de resposta aos treinamentos de força e potência desde a infância, da adolescência, e agora na idade adulta, uma tendência natural a buscar
né, a procurar esse polimorfismo, uma modalidade que tenha maior demanda de força e potência, porque se encaixa melhor nisso, rende melhor com esse tipo de perfil, né, de trabalho físico, e provavelmente essa menor frequência de distribuição de polimorfismo e no futebol americano seja decorrente da maior dificuldade com esses indivíduos para responderem aos treinamentos de força e potência, né? Eles teriam uma facilidade maior com os treinamentos típicos de capacidade aeróbica, mas o jogo, o futebol americano, tem um menor nível de requerimento, né, dessa condição, e, consequentemente, isso determinaria uma maior, entre aspas, aí, vantagem do polimorfismo DD para a prática do futebol americano e outras modalidades com alta demanda de força e potência. Maravilha, espero então que tenha ficado claro, que esse artigo ajude cada vez mais a elucidar um pouco mais essa relação, né, da genética com o desempenho físico, motor, e aí também é pensar no caso, então, o que isso significa na prática? Que quem for ir não pode ir para a modalidade de jogo, futebol, futebol americano, futebol e só quem for DD, então falando, não é nada disso. A aplicação prática disso tem a ver com as questões relacionadas aos estímulos de treinamento em si, né? E para isso, essa aplicação prática, lembra que isso é o que a gente discute lá no nosso perfil do Instagram. Então, dê uma olhada lá também, como nós olhamos, como nós pensamos a aplicação prática desses conhecimentos relacionados às interfaces aí, né, e as ligações e as relações entre os polimorfismos genéticos e o desempenho físico-motor. Maravilha, eu espero que tenha ficado claro. Deixa aí o seu like, deixa a sua curtida, né? Se inscreva aqui no nosso canal, recomende o vídeo, recomende o canal para os conhecidos de vocês e fique atento aqui que tem muito mais vídeo para vocês falando sobre genética e esporte. Muito obrigado, gente.